Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, João Batista, para o estudo de O Livro dos Espíritos, da obra codificada por Allan Kardec. Papai do Céu nos guarde, nos abençoe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E que possamos fazer do tempo essa dádiva que a todos nós é dada de maneira igual, um recurso a mais, para que a nossa caminhada seja cada dia mais firme e consistente na conquista dos valores morais que nos levarão à verdadeira felicidade. Hoje vamos dar sequência à dissertação de número 872, contida no capítulo 10º do livro 3º, Lei de Liberdade, de O Livro dos Espíritos, lembrando aos nossos irmãos que estamos utilizando a tradução de Evandro Noleto Bezerra. E hoje vamos dar sequência com o 3º e o 4º parágrafos do estudo, e temos para este estudo de hoje, junto conosco, Guilhermina. Que Jesus continue nos acompanhando e nos abençoando. E Julinha. Que a paz do Mestre Nazareno esteja conosco. E vamos já ao estudo. Vamos ler o primeiro parágrafo, que eu vou passar para a Julinha fazer a análise. Sem o livre-arbítrio, o homem não teria nem culpa por praticar o mal, nem mérito em praticar o bem. Isto é de tal modo reconhecido que a censura ou o elogio em nosso mundo são feitos à intenção, isto é, à vontade. Ora, quem diz vontade, diz liberdade. O homem, portanto, não poderá buscar no seu organismo físico nenhuma desculpa para os seus delitos, sem abdicar da razão e da sua condição de ser humano para se equiparar aos animais. Se fosse assim quanto ao mal, também deveria ser em relação ao bem. Mas quando o homem pratica o bem, tem grande cuidado em garantir o mérito para si e não cogita de o atribuir aos seus órgãos, o que prova que, por instinto, não renuncia, apesar da opinião de alguns sistemáticos, ao mais belo privilégio da sua espécie, a liberdade de pensar. Neste parágrafo é colocado realmente a responsabilidade de nós perante as leis divinas, tá? Porque nós temos o livre-arbítrio. Que esse livre-arbítrio nós podemos fazer o que quisermos. Deus nos permite isso, nos dá essa concessão. E o nosso progresso, inclusive espiritual, depende do livre-arbítrio, porque aí eu decidi o que eu vou fazer da minha vida. Eu tenho esse direito, né? E é através disso que eu vou desenvolver todas as minhas faculdades intelectuais, né, morais, tudo isso. Mas acontece que eu sou responsável intrinsecamente por tudo que eu fizer. Não só pelos átomos, como pelos pensamentos.
Isso não tem, né? Eu vou responder por tudo que eu faça ou que eu penso. Eu tenho livre-arbítrio de fazer, mas eu sou responsável por tudo aquilo que eu fizer. E vou responder por isso, né? O livre-arbítrio me faz falar, agir do jeito que eu quero. Eu tenho essa liberdade. E aí é muito comum, esse comentário fala, que às vezes as pessoas levam para... assim, não, mas eu fiz aquilo, sei, porque eu estava fora da minha razão, né? Eu me descontrolei. Claro, nós temos descontrole. Mas dizer que decidiu fazer aquilo porque foi algo fora dele, não foi. Porque... E quando diz que a carne é fraca? A carne é fraca. Aí o espírito é sem vergonha, mas não é a carne é fraca. Eu aprendi isso com alguém. Não é a carne que é fraca, o espírito é que é sem vergonha. Porque na realidade... Zilceia Serrano do Nascimento. E aí o que acontece? Se eu posso fazer algum mal ou outro, e alegar que eu estava fora da minha razão, aquele momento foi ruim, e por isso eu não posso ser responsabilizada por aquele ato, então quando eu fizer o bem, também não posso ser responsabilizada pelo ato, né? Se eu olhar por essa teoria. Eu queria fazer um acréscimo dentro desse parágrafo. Quando você diz, muita gente fala, eu perdi o controle, eu descontrolei, eu sou muito nervosa. Eu sou muito nervosa, tenho uma situação, um estado de nervos, ok, mas quando você faz alguma coisa de errado, é o estado de nervos que é responsável. Mas quando você faz alguma coisa boa, teu estado de nervos não atropelou. Seu estado de nervos, sua ansiedade, o seu nervosismo não foi culpado. Não. Ou seja, o seu estado de nervos, aspas, muitas aspas, só é responsável quando você erra. Porque quando você comete alguma coisa boa, que acrescente, aí foi você. Não foi estado de nervo. Então, eu continuando, inclusive, que é isso que acontece, nós sempre arrumamos desculpa para o mal feito. Mas quando faço... nós temos tanta consciência que nós somos responsáveis por isso, que quando eu faço uma coisa boa e vou receber elogio, eu faço questão, tá vendo? Eu fiz, né? Aí eu faço questão de dizer, né? A autoria é minha. Agora, quando a coisa... envereda por mal, que todo mundo fica triste comigo, se aborrece, não, mas eu estava fora de controle. Então, nós sabemos realmente o que estamos fazendo. Claro. E não queremos assumir nossos atos. Porque nós sabemos que somos responsáveis. Essa é a liberdade, a livre-arbítrio que Deus nos dá. Ele permite que eu faça tudo. Né? Mas tudo aquilo que eu fizer que vá agredir alguém, infelicitar alguém, isso eu vou ser responsável. Assim como também, toda vez o bem que eu fizer a outro, eu vou ser responsável por isso também. Então eu vou receber as benesses de um ato bom e vou também receber, né, o corretivo da minha má atitude. E quando alguém faz algo de muito bom para outra pessoa, mas percebe-se nitidamente a intenção de receber uma aprovação. Não é à toa que Jesus disse, não saiba a vossa mão direita o que dá a mão esquerda. Como é que você analisaria isso? Olha, se eu faço alguma coisa querendo a aprovação dos outros, eu, na verdade, não estou fazendo assim. Pode até minha atitude fazer bem para alguém e aquele alguém me ficar agradecido. Mas essa minha atitude, para a minha, vamos dizer assim, minha contagem espiritual, não vai valer muito, que eu fiz com segundas intenções. Eu não fiz porque eu tenho vontade de fazer. Eu não fiz por amor ao meu próximo. E Jesus nos alerta a amar ao próximo como a si mesmo. Essa é a lei dele, que é a lei de Deus. Não é a lei de Jesus, é a lei de Deus. Então, quando eu faço com segundas intenções, por exemplo, eu vou tratar muito bem João Batista, porque se eu tratar muito bem, ele vai poder me dar favorecimentos, tipo, ele vai poder me atender como médico de graça, sei lá. Eu estou visando o tratamento dele, mas não estou com sentimento disso. Eu estou com uma máscara só para tirar proveito daquela situação. Ele até pode acreditar na minha boa vontade, né?
mas Papai do Céu sabe realmente. E aí o mecanismo da lei divina é tão perfeito que Deus sabe minhas reais intenções, mas eu que tenho gravado em mim, né? O Espírito tem gravado em si próprio as leis divinas. Na hora que eu estiver fazendo, eu sei que eu estou fazendo um mau ato. Ele até pode ficar iludido, João, e eu posso mostrar para todo mundo que eu sou muito ótima, maravilhosa, né? Sou doce igual o mel, mas na realidade eu sei que eu estou contrariando as leis divinas e eu vou me ajustar com elas. Porque não adianta querer fugir, eu mesmo vou dizer assim, mas que coisa feia. Hoje pode ser que eu não faça, mas futuramente assim, mas Júlia, que coisa feia. Você fazendo coisas por interesse. Tem um outro ângulo daí da coisa. Quando foi dito, eu faço uma coisa boa querendo agradar. Aí o querendo agradar também tem uma dimensão muito grande. Você pode querer agradar com essa perspectiva que você falou, porque na perspectiva que a Júlia falou, seria como um investimento. Eu vou investir porque pode ser que eu consiga benefício. Mas pode ser que você esteja querendo agradar por querer agradar mesmo. Porque você acha o cara é legal, porque você acha que é dever seu fazer uma coisa boa. Você ainda não tem aquela consciência de fazer o bem naturalmente, como diria Francisco de Assis. Mas você tem a consciência que eu devo fazer o bem. Então, eu quero fazer o bem para alguém. Por acaso é fulano. Eu quero fazer. Eu quero fazer porque eu sou grata a ele. Eu quero fazer porque tem... A nuance do fazer o bem objetivamente em função de alguém tem um leque de opções, não necessariamente analisando como investimento. Também não tem isso. Seria isso aí uma forma de um processo de aprendizado Sim. para o bem geral? Sim. Porque, por exemplo, quando você alimenta um faminto, agasalha alguém que está morrendo de frio, quando você acolhe o enfermo e o trata, você pode ter diversos motivos para isso. Sim, sim. Você pode ainda não ter abnegação. Isso. Mas a pessoa que recebe o seu benefício, Exatamente. ela está recebendo aquilo que necessita. Ainda que aquilo ali não seja feito com o melhor das intenções. Sim, exatamente. E aí a Gui, levantando esse ponto de vista, me fez lembrar de algo que eu fiz durante muitos anos. Eu, desde criança, eu tinha uma necessidade muita de reconhecimento por parte da minha mãe. Não porque eu quisesse ganhar presentes, porque ela dava tudo que dava igual aos outros. Mas eu tinha uma necessidade imensa de agradar. Eu cresci, eu levei minha existência, que eu achava que minha mãe não me amava igual aos outros filhos. E eu tinha coisa, então eu fazia qualquer coisa. Podia o que eu fizesse me desagradar. Mas se eu soubesse que eu ia agradar minha mãe com aquela atitude, eu fazia. Você fazia sem sacrifício, fazia por fazer. E foi muito interessante que na reta final, né, que eu tive que dar suporte maior a ela, eu percebi uma coisa que sempre foi evidente, eu nunca tinha visto. Eu acho que isso é de outras vidas. Ela me amava tanto quanto os outros filhos, ou até mais. E uma vez eu soube, depois do desencarne dela, que ela disse para uma amiga dela: eu gosto de meus filhos todos igualmente, mas a Júlia tem alguma coisa. Mas ela nunca disse isso para mim. Disse para uma amiga dela só sobre desencarne. Então, na realidade, até eu acho que isso é coisa de outras vidas, alguma coisa que eu fiz errado para rever. A gente também pode fazer por esse motivo. Eu não queria nada, eu não queria presente, eu só queria eu queria ter certeza que ela me amava. E ela sempre me amou. Eu aqui não percebia isso. O leque é grande, né? O leque de opções. E você falando essa coisa, veio na minha mente essa história. Então agora, antes de formular o texto da Guilhermina, vamos ouvir a nossa vinheta. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Luz na Penumbra, com estudo de O Livro dos Espíritos, na apresentação de João Batista. Então, dando a sequência, o segundo parágrafo do estudo de hoje. Tal como é vulgarmente entendida, a fatalidade supõe
a decisão prévia e irrevogável de todos os acontecimentos da vida, seja qual for a sua importância. Se fosse esta a ordem das coisas, o homem seria qual máquina sem vontade própria. Para que lhe serviria a inteligência, já que seria invariavelmente dominada em todos os seus atos pela força do destino? Se verdadeira, semelhante doutrina seria a destruição de toda a liberdade moral. Não haveria mais responsabilidade para o homem e, por conseguinte, nem bem, nem mal, nem crimes, nem virtudes. Sendo Deus soberanamente justo, não poderia castigar suas criaturas por faltas que não dependiam delas cometer, nem recompensá-las por virtudes de que não teriam qualquer mérito. Tal lei seria, além disso, a negação da lei do progresso, considerando-se que o homem, por esperar tudo da sorte, não tentaria fazer coisa alguma para melhorar a sua posição, visto que não conseguiria ser melhor nem pior. Esse texto aí é muito claro. Seria a fatalidade, conforme a expressão que coloca aqui, seria a barbárie, tipo liberou geral. Porque se não adianta, o que quer que eu faça, de bem ou de mal, o que acontecer é o que vai acontecer fatalmente, uma coisa sem possibilidade em que eu participe de alguma forma para mudar o espírito da coisa, para que eu vou fazer o bem? Por que eu vou ter ética? Por que eu vou ter uma moral organizada? Por que eu vou tentar melhorar os meus sentimentos, considerando que nada que eu faça vai melhorar alguma coisa? Então, como todos nós ainda estamos no mundo de provas e expiações, ainda estamos tentando, e a gente acredita nisso, estamos tentando melhorar o nosso padrão vibratório, vai ser muito mais confortável me deixar levar pelos meus maus sentimentos, que esses já estou acostumada com eles. Eu não preciso lapidá-los. E seria muito mais confortável deixar a vida levar e reclamar, sim, das intempéries, como tudo sendo não responsabilidade minha, mas assim da fatalidade. Seria o mote perfeito daquele que não faz a menor questão de se modificar. Daquele que acha que o mundo é responsável pelas minhas mazelas. E, lamentavelmente, independentemente disso, mesmo sem raciocinar e sem acreditar em fatalidade, é uma corrente muito, muito comum. O outro está sempre errado. Eu estou certa. Eu sou aquele que tem a melhor das intenções, mas fazer o quê? O destino que é assim, o outro é errado. A responsabilidade do que me acontece é sempre do outro. Isso é muito confortável. E a gente sabe que não é assim. Seria consagração do egoísmo? Sim, sim, sim. Do egoísmo, do egocentrismo, porque eu sou apenas o máximo, poxa. Se eu sou apenas o máximo e o outro comete alguma coisa que me agride, que me ofende, não fui eu que dei causa. Absolutamente, porque eu sou apenas o máximo. Sou formidável, mas o outro, e sempre é o outro está sempre responsável. O outro é o grande responsável. O outro é o grande vilão. Então, se a gente sabe que isso é óbvio, isso é absurdo, o raciocínio não precisa nem ter algum comprometimento mais ético. Que, aliás, ética é uma palavra que deveria estar mais usada nos dias de hoje. Não precisa ser tão... Por que eu vou ser ético? Por que eu vou ser consciente? Por que eu vou procurar melhorar a minha moralidade? Se não vai adiantar nada. Se o outro está sempre responsável e me atinge. Então, e não é isso que a gente sabe que rola. A gente sabe que não é assim. É muito confortável isso. Paulo, falando aos Romanos, ele fala: neste caso, quem faz isto não sou mais eu, mas o pecado que habita em mim. Exatamente. E é a história. Nós, na realidade, são as mais emoções equivalentes, o egoísmo muito que provoca isso. Então não adianta. A fatalidade, se eu posso dizer que existe. O dia fatal que nós vamos, nós não sabemos o dia que nós vamos encarnar. Porque nós vimos para esse mundo e fatalmente vamos, em corpo, sair dele. Sim.
É interessante. Né? Isso a gente até pode dizer que é uma fatalidade. Prazo de validade. O prazo de validade que nós não sabemos qual é. É interessante, Júlia, que Paulo, nessa frase, ele, de uma certa maneira, pronuncia o que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Sede Perfeitos, Sim. sobre os bons espíritas. Conhece-se o verdadeiro espírita pela sua reforma moral e pelo esforço que faz para dominar as suas más inclinações. Ou seja, aí é uma consagração do princípio do bem, levado, digamos assim, às últimas consequências, pelo fato do indivíduo ter a consciência de que o bem é uma virtude ativa, demanda esforço do indivíduo para dominar-se, vencer suas tendências instintivas e usar a razão e o sentimento, devidamente regidos pelo conhecimento da lei divina. É o homem velho. Não, é o homem velho lutando para construir dentro de si o homem novo. Exatamente. É a luta interior que nós vamos ter para lapidar o diamante que existe dentro de nós. E só tem um detalhezinho aqui já no finalzinho, que a gente raciocina. Sendo assim, daquela forma, analisando a fatalidade como pedra angular, Deus não seria justo nem bom. Não. Porque ele nos dá oportunidades diárias, diuturnas, até dormindo, para que nós possamos, a cada momento, aproveitar a oportunidade de fazer o melhor para nos elevar espiritualmente. E é isso que ele espera de nós. O contrário disso seria a negação de tudo. Ou seja, na verdade, nem no nosso livre-arbítrio Deus mexe. Não. Ele nos dá o livre-arbítrio e deixa nós decidir. Agora nós somos responsáveis. E nos dá a consciência também. Sim. Deu que eu estou errado. Aí vem um corolário desse raciocínio. Deus castiga? Não. Não, claro que não. Nós é que nos castigamos pelo nosso desequilíbrio comportamental e emocional. Sim. E quanto mais esse desequilíbrio atingir a outrem, a terceiros, maior a tua responsabilidade. Sim. Óbvio. Porque se você só atingisse a si próprio, já era um problema. Já é um problema. Já era um problema sério. Agora, normalmente, quando você se desequilibra, você desequilibra a si e a terceiros. A minha responsabilidade cresce. Exatamente. É isso aí. Ou seja, temos liberdade Com temos responsabilidade. Responsabilidade. Exatamente. Tipo assim, dá teu jeito, amigo. É contigo Eu posso mesmo. fazer o que eu desejar, o que eu querer, mas sou responsável por Exatamente. cada ato que eu faço. Dá E teu aí jeito. a gente vem àquele ponto fundamental. A semeadura é livre e a colheita é obrigatória. Sim. Ninguém pode, plantando espinheiros, esperar colher frutos. Se o que ele plantou foi uma árvore que só dá espinhos. Isso. Em contrapartida, se o indivíduo semeia frutos, Ele vai se ele vai alimentando. colher frutos. Tem uma frase que hoje em dia está muito comum, de reflexão também, é a opção de construir pontes ou muros. Sim. Se você constrói muros em torno de você, em toda uma existência, vai chegar uma hora em que você vai olhar e vai ser para onde andar. Agora, se você constrói pontes, você tem como. Sempre vai ter uma saída. Exatamente, sempre vai ter uma saída. Então, que reflitamos a respeito, que esse material é só o início do processo. Tá? Nós temos que refletir e introjetar aquilo que estudamos e aprendemos para aplicar no nosso dia a dia. Reflitamos, que o Papai do Céu nos guarde, nos abençoe, hoje, agora e para todo sempre, que louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e que possamos fazer do tempo
Essa dádiva que a todos nós é dada de maneira igual, um recurso a mais para que a nossa caminhada seja cada dia mais firme e consistente na conquista dos valores espirituais que nos levarão à verdadeira felicidade. Graças a Deus. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Luz na Penumbra. Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Antônio de Pádua Barbosa e Marta Batista. Olá, meus amigos, estamos aqui de volta ao programa Luz na Penumbra, no qual nós estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Estamos no seu capítulo 18, que trata dos muitos chamados e poucos escolhidos. Um capítulo muito importante, que demanda muito estudo para que nós possamos entender bem as mensagens de Jesus a respeito deste assunto. Nós já estudamos nos programas anteriores aquela parábola do festim das bodas, e hoje nós vamos estudar uma outra citação de Jesus muito importante, que é a história da porta estreita. É uma recomendação muito importante que ele deixou para nós. E para fazer esse trabalho está aqui comigo, como sempre, a Marta Batista, todos nós sendo suportados pelo Pablo na técnica, nos ajudando ali para que o programa tenha um bom desempenho técnico. O pessoal pode não entender, né, dizendo que estamos sendo suportados. Sim. Né, nós estamos, né, com o suporte do nosso querido Pablo. Um apoio tecnológico aqui do nosso amigo. Mas, Marta, vamos lá então estudar o que é a tal porta estreita. Isso, vamos lá. Então, é o item 3, né, desse capítulo 18, muitos os chamados e poucos os escolhidos, e nós vamos perceber que essa sequência, né, logo em seguida do primeiro item, que trata da parábola do banquete das núpcias, quando Jesus nos diz que ele enviou o emissário para convidar, e logicamente o emissário dele. Então, ele utiliza a figura do Senhor, mas, na realidade, a gente sabe que o convite é feito por Jesus. E os seus emissários chegam através das mensagens, do conhecimento da doutrina espírita e do Evangelho que chegam até nós. E, logicamente, a gente percebe que, na parábola, ele explica que nós recusamos, tanto da primeira como da segunda vez. E essa recusa é justamente aceitar as orientações do Cristo e nós recusarmos. Então, quer entrar pela porta estreita? Não, eu não quero, ela é muito difícil de entrar. É isso. É não aceitar o convite de Jesus para seguirmos as suas orientações e, logicamente, termos uma conduta diferenciada de amor, de fraternidade, de perdão, de misericórdia, enfim. Então, visto isso, vamos ver, Kardec utiliza duas citações bíblicas e depois ele vem com os seus comentários. Entrai pela porta estreita, porque a porta da perdição é larga. O caminho que a ela conduz é espaçoso, e existem muitos que entram por ela. Como é pequena a porta da vida, como é estreito o caminho que a ela conduz, e como são poucos os que o encontram. Isso está em Mateus, capítulo 7, versículos 13 e 14. Então, aqui a gente vai verificando que é o convite
que é feito e nós nos recusamos. Por quê? Nós queremos as facilidades e queremos também manter aquilo que julgamos bom, correto e ideal, mesmo sendo totalmente equivocado, nós queremos manter essas escolhas e gostos. É essa a questão. Então, nós queremos nos conduzir por essa e passar por essa porta larga, que não dá trabalho. É espaçosa, né? E nós queremos continuar seguindo por esse caminho. Mas chega um ponto que pela dor e pelo próprio tempo, que é lógico, existe um limite, né? Não existe um número determinado de reencarnações. Mas para cada etapa existem, logicamente, limites temporários que nós desconhecemos, que só cabe a Deus e a Jesus saber. E dessa forma, o tempo, quando nós ultrapassamos todos os limites da possibilidade de errar, é evidente que existe algum momento que nós entramos naquele sistema da lei de causa e efeito. De tanto você errar, você precisa, né, porque você está fazendo um estrago. Ao longo do tempo, quando você erra, você está fazendo um estrago ao teu derredor. E aí, lógico, você entra na lei de causa e efeito, e aí, pelo tempo e pela dor, você é obrigado a parar, constatar que aquela porta que você tem escolhido não é a correta, esse caminho não vai te levar a lugar bom, a não ser a perda do tempo e a dor que você vai ter em função dos erros produzidos. E ele segue aqui dizendo: tendo alguém feito a Jesus esta pergunta, Senhor, são poucos os que se salvam? Ele lhes respondeu: esforçai-vos para entrar pela porta estreita, pois eu vos asseguro que muitos procurarão por ela entrar e não o conseguirão. E quando o pai de família houver entrado e fechado a porta, e vós do lado de fora começardes a bater, dizendo: Senhor, abre a porta para nós, ele vos responderá: não sei de onde sois. Então começareis a dizer: nós comemos e bebemos em tua presença, e nos ensinaste em nossas praças públicas. E ele vos responderá: não sei de onde sois. Retirai-vos de mim, todos vós que cometeis a iniquidade. Haverá então pranto e ranger de dentes, quando virdes que Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas estão no reino de Deus. É que vós ficais fora dele. E muitos virão do Oriente e do Ocidente, e do setentrião, norte, e do meio-dia, sul, e terão lugar no banquete do reino de Deus. Então aqueles que são os últimos serão os primeiros, e os que são os primeiros serão os últimos. Isso está em Lucas, capítulo 13, versículos 23 a 30. Então a gente observa que ele retoma a ideia das núpcias, da festa de núpcias. Então o que nós percebemos? Que a porta estreita é o caminho correto dos ensinamentos do Cristo, concordantes com as leis divinas, que nos conduzirão a quê? A esse banquete. A esse banquete que ele falou e que nós estudamos na semana passada. Então, o que nós precisamos observar é de que maneira já sabemos que existe um caminho errado e um caminho correto. O caminho errado é fácil, espaçoso, né? Você não tem que fazer esforço nenhum, você mantém todos os teus gostos, você mantém toda aquela postura equivocada, mas no final, quando você pensa que vai chegar no lugar ideal que você está buscando, você chega no lugar errado. E ali você tem o quê? Dor, perda de tempo, tristezas, desilusões. Ora, então a gente precisa agora não só
entender a diferença entre a porta estreita e a larga e saber como chegar nessa porta estreita, que é a verdadeira porta ou verdadeiro caminho que nos conduzirão a esse banquete. Transpor essa porta vai nos garantir entrar no banquete, que nós sabemos que é justamente chegar naquele estágio de pureza, de alegria, de plenitude e de felicidade. Então vamos ver o que Kardec nos diz agora. A porta da perdição é larga, porque as más paixões são numerosas e porque é maior o número dos que frequentam o caminho do mal. A porta da salvação é estreita, porque o homem que quer atravessá-la deve fazer grandes esforços sobre si mesmo para vencer suas más tendências, e poucos são os que a isso se submetem. É o que nós falamos, né? A pessoa não quer abrir mão de todos aqueles comportamentos, escolhas que julgava excelentes, mas que na realidade são completamente equivocados. E aí começar o esforço, arregaçar mangas, depois que você constata isso, para começar a se trabalhar e deixar de lado aquelas posturas. No início é sempre mais difícil, é sempre mais complicado, mas ao ponto que você comece a fazer o esforço intenso em se despojar daquelas atitudes, daquelas posturas, vai ficando cada vez mais fácil. E cada vez você percebe que aquilo que te agradava, que era aquele teu gosto imperativo, aquilo você começa a ver que não me agrada tanto, não é mais aquilo que eu desejava. Isso acontece com tantas coisas em relação a nós, quando nós abraçamos o convite de Jesus e começamos a segui-lo, usando as suas orientações como um norte na nossa vida. Então, coisas que a gente adorava e que agora aquilo não faz a menor falta. E o interessante da doutrina é que não é porque alguém disse que aquilo não é bom e você não deveria fazer. É através dos ensinamentos do Cristo, que são todos ensinamentos baseados em razão, em amor, em perdão, em complacência, em misericórdia, em indulgência, é que você mesmo conclui que aquilo não é bom para você. Não é mesmo, Antônio? Marta, veja bem, na nossa cabeça hoje, se estão diante de nós duas portas. Uma porta larga, um caminho largo, aparentemente bom, tranquilo, e que eu posso passar carregando todas as minhas tralhas, meus baús, sacola, mochila, tudo que eu quero levar, eu posso levar ali. Levo tudo ali. Eu não dou nem conta de imaginar o custo que é para mim manter aquelas coisas, porque aquelas coisas que eu gosto de manter, no fundo, me tem um custo, um sacrifício, demanda alguma coisa. Mas elas me atraem tanto que eu, aparentemente, não ligo muito, porque eu estou, às vezes, me ralando para conquistar aquelas coisas. Porque aquelas coisas estão tão na minha mente como boas que eu não quero abrir mão. Então, essa porta está aqui. Aí tem uma porta do lado pela qual não consigo passar carregando essas tralhas. Eu falo, como eu posso viver sem essas coisas? Não tem como viver sem essas coisas. Então, a escolha óbvia de qualquer um, Marta, é a porta larga. Sim. Então, a porta larga. Só tem uma maneira de você, ao chegar na hora da decisão, escolher a estreita. É você receber uma informação do que vai acontecer no fim das duas portas, que a gente não sabe. Estou vendo o caminho. Então, não sei o que vai acontecer lá. Mas, se vem alguém de lá, alguém que já percorreu, alguém que já viu, e que fica com pena de ver as pessoas eventualmente escolher o caminho errado, vem aqui e fala, olha, eu já passei por isso. Estou dizendo a vocês que é melhor ir pela estreita. Ah, mas ele é muito ruim, eu não consigo carregar nada. Ele fala, deixa isso aí. Isso lá no futuro, você vai ver que essa porta vai te levar a uma felicidade maravilhosa, na qual você não vai precisar dessas coisas, você vai sentir um outro tipo de felicidade. Agora, essa porta larga, você vai levar essas tralhas, elas vão te conduzir para um lugar ruim, choro, ranger de dentes. Marta,
como é que eu vou acreditar nessa pessoa? Ele está me dizendo isso. Só tem uma maneira, eu ter fé. Claro. Eu confiar que esse sujeito está querendo o meu bem. Quem não veio aqui mentir, não inventou moda. Então, se eu confio, não, peraí, eu vou confiar nele. Vai que essa tralha toda aqui, e pior, e com essas tralhas eu tenho que ficar tomando conta que tem um monte de gente de olho querendo tomar minhas tralhas. Ali, se eu me livrar dessas tralhas, tô puro, não tenho nada, já é um alívio, porque não vai ter ninguém querendo me pegar, me matar, me roubar, porque eu não tenho nada. Então, aparentemente ele está certo, porque eu vou ficar mais tranquilo. E à medida que você vai aceitando, você vai vendo que aquelas coisas não estão fazendo falta. Você está conseguindo viver bem, mais feliz, sem aquelas coisas. Porque você não está pagando o ônus, o custo de manter aquelas coisas. Sim. O custo da inveja dos outros, da cobiça dos outros, o custo de comprar, o custo de manter, porque os ladrões roubam, as traças corroem, o ferrugem consome. Tudo isso é um custo que a gente não percebe. Então ele veio aqui e deu essas informações. Agora, para aceitar, para acreditar, tem que ter fé. É igual naquele negócio do trapézio, né? O cara se lança para o outro confiando que o outro vai pegar na mão. Claro. Você confia no seu parceiro. E aí que é a grande dificuldade nossa. A gente confia, mas será que Jesus está certo? Pô, deixa eu fazer só uma vezinha a mais aqui a minha Austrália e vão levando nesse banho-maria. Mas vai chegar um dia, como ele diz, vai chegar o dia da separação dos bodes e das ovelhas. Claro, é o tempo perdido. Aí vocês vão ver do lado de lá, Abraão, Jacó, Isaac e os profetas todos no reino de Deus, e vocês aí fora, no choro, no pranto e no ranger de dentes. Aí não vem me chamar. Que eu vou dizer, não, mas se eu pregava em praça pública, pois é, eu preguei, você deu atenção. Então eu não te conheço. Volta lá, começa de novo. Aí larga as tralhas aí dessa porta larga, volta tudinho para pegar a porta estreita. Foi o que o filho pródigo fez. Exatamente. Então é importante que a gente perceba a necessidade de adquirirmos ou ampliarmos a nossa fé. E essa fé no futuro que vai nos trazer essa fé robusta e que vai te dizer, não, olha, confia, porque essa é a dica correta. Posse do necessário, consciência tranquila e fé no futuro. Exatamente. É a felicidade. É o que a porta estreita oferece. Oferece, exatamente. Então ele diz, né, que, seguindo aqui, essa questão dos esforços para atravessar a porta estreita, que é a porta da salvação, segundo Kardec aqui, ele diz que o homem deve fazer grandes esforços sobre si mesmo para vencer as suas más tendências. E poucos são os que a isso se submetem. É o complemento da máxima, há muitos chamados e poucos os escolhidos. Quer dizer, porque a gente percebe que os escolhidos, né, demandam uma escolha, e essa escolha é feita por nós mesmos. É a escolha que nós fazemos de justamente ter a decisão, tomar a decisão de entrar no caminho correto. Por quê? Porque já foi dito que aquele outro caminho vai te trazer sofrimento, vai te trazer choro e ranger de dentes. E o que vai, como o Tony nos falou, o que vai te levar a essa certeza é justamente a fé no futuro, que vai te dar a certeza de que realmente aqueles que estão voltando de lá, que já ultrapassaram a porta e viram que aquele é o melhor caminho, eles realmente estão dando a dica correta. E que, se nós não seguirmos, quem vai sofrer somos nós. Além de perder tempo. Perder encarnações com sofrimento e falta de aprendizado que vai nos levar a momentos dificílimos. E ele segue, Kardec segue. Tal é o estado atual da humanidade terrestre, porque sendo a Terra um mundo de expiações, nela existe o domínio do mal. Quando ela se transformar, o caminho do bem será o mais frequentado. Essas palavras, portanto, devem ser entendidas em sentido relativo e não em sentido absoluto. Se esse tivesse que ser o estado normal da humanidade, Deus teria voluntariamente destinado a imensa maioria das suas criaturas à perdição. Suposição inadmissível, desde que se reconhece que Deus
é todo justiça e todo bondade. Então é evidente que nós temos que saber, e os espíritas sabem, porque conhecem a escala dos mundos, e sabem que os mundos e as suas humanidades referentes, elas estão num processo, numa jornada, num caminho de crescimento, de evolução, e que isso não vai ser eterno. Então esse estágio, né, da humanidade terrestre, que, como ainda num mundo de expiações e de provas, é desconhecedor de todas essas sábias palavras, é lógico que, e faz o mal, por isso ele faz o mal, porque há predominância nesse estágio, é que ele então não percebe a beleza e a felicidade dessa porta estreita, que você faz um pouco de sacrifício, mas o sacrifício vai diminuindo a cada dia, à medida que você dá um passinho em direção ao progresso. Então, saber que nós estamos nesse estágio, mas que esse estágio vai ser alterado e que nós não vamos nos manter eternamente assim, e que a Terra não terá uma humanidade constantemente e eternamente voltada para o mal, nós percebemos que em algum momento essa porta estreita vai se alargar. Mas ela vai se alargar porque todos estarão caminhando no bem, porque essa humanidade terrestre, que até então estava no estágio de expiações e de provas, progrediu, entendeu que precisa praticar o bem, porque essa é a lei divina que se estabelece no universo, e então fazendo o bem, caminhando nessa trilha do bem, lógico que essa humanidade vai ser muito melhor, e vai sendo muito melhor, o caminho vai ficando cada vez mais fácil. E Kardec encerra dizendo: mas de que faltas esta humanidade se teria tornado culpada para merecer uma sorte tão triste, no seu presente e no seu futuro, se na sua totalidade ela estivesse relegada à terra? E se a alma não tivesse tido outras existências? Lógico, se não aconteceu, se não houve outras existências, por que essa humanidade estaria sendo culpada e tendo que passar por esse processo de depuração e de crescimento, né? Então é claro que você chega à conclusão que só mesmo através das pluralidade ou das múltiplas existências é que você pode entender, e da anterioridade da alma, da existência da alma. Dessa forma, você entende que você já viveu, já esteve aqui ou em outros orbes muitas vezes, e que é por isso que você, como você ainda não deu o retorno do aprendizado, precisa agora dar esse retorno. Por que essa porta tão estreita que só a poucos é permitido transpor, se a sorte da alma é fixada para sempre após a morte? É assim que, com a unicidade da existência, o homem está sempre em contradição consigo e com a justiça de Deus. Com a anterioridade da alma e a pluralidade dos mundos, o horizonte se alarga, a luz se faz sobre os pontos mais obscuros da fé. O presente e o futuro são solidários com o passado. Só então pode-se compreender toda a profundidade, toda a verdade e toda a sabedoria das máximas do Cristo. Então é como nós falamos, a nossa fé vai ficando cada vez mais ampliada, mais robusta. Ela vai se dilatando, até que vai chegar um ponto que todos estarão nessa mesma perspectiva, e aí, a cada dia que passar, vai ser a jornada de travessia dessa porta será menos difícil. Porque nós só conseguimos entender bem esses ensinamentos trazidos por esse irmão caridoso, que veio aqui nos mostrar, nos ensinar o caminho, como ele disse, eu sou o caminho, porque eu já vi, eu venci o mundo, eu já vi isso, creio em mim, eu vi. Nós só vamos aceitar essa proposição difícil que ele está nos trazendo se aceitarmos a reencarnação. Claro. Então, a reencarnação dá sentido
as informações do Cristo. Sem a reencarnação, muitas vezes isso fica sem sentido. E como dizia o Jung, o sentido dá as coisas, nos dá força para todas as coisas. Nos faz suportar todas as coisas. O sentido. Quando não tem sentido, fica complicado para nós até aceitarmos uma informação preciosa como essa. Nós rejeitamos, que não é possível. Agora que eu estou com 73 anos que eu aprendo isso, então eu passei a vida toda aqui juntando tralha, me apegando a essas tralhas. Como é que eu vou largar isso de uma hora para outra? E por que eu consegui juntar, o outro não conseguiu juntar tralha nenhuma? Então ele tem mais sorte que eu, que não tem nem a tentação das tralhas, que tem alguma coisa errada. A reencarnação dá sentido, faz você entender esses conceitos novos. Então, aceitar a reencarnação não é uma questão mística, não é uma questão, é uma questão de você facilitar o seu entendimento. Se isso faz bem para você, ótimo. Se não faz bem, continue com a sua crença antiga. Tudo bem. Depois nós vamos ver quem é que tem garrafas vazias para vender. É verdade. Bom, então acho que por hoje encerramos. Por hoje terminamos aí com a ajudinha do nosso amigo Pablo, como sempre. Nós vamos encerrar aqui, Marta, desejando aos nossos amigos que fiquem em paz, com a paz do Cristo e deem sentido às coisas com a crença da reencarnação. Sem dúvida. Muita paz a todos. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.